eu sou a Gabriela, eu sou presidente da Liga de Infectologia e esse é o Dipcast. Essa aqui é minha amiga, Ana Caroline, e esses são os preceptores da Liga, Igor e Luciana. O Igor é médico infectologista e docente do curso de medicina do Salesiano, e a Luciana... A Luciana, ela é enfermeira especialista em infectologia pela Unifesp e ela é docente do curso de medicina aqui no Salesiano. Hoje o nosso tema é tuberculose. E a primeira pergunta vai para o Igor. Igor, o que é a tuberculose e qual é o seu agente etiológico? Olá, muito obrigado, meninas, pelo convite. Olá a todos que estão assistindo. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e vamos falar sobre tuberculose, né? Então a pergunta é o que é a tuberculose e qual é o seu agente? Então, a tuberculose, ela é uma infecção no pulmão. Eu posso até dizer que ela é uma pneumonia, mas que ela se comporta um pouquinho diferente das pneumonias comuns, porque ela é uma pneumonia crônica. Ela tem um perfil paciente, ele tem uma tosse, uma febre e sintomas, né, respiratórios de maneira crônica, com tempo superior a 3 semanas. E ela é causada por uma bactéria, mais especificamente uma micobactéria, que foi descoberta, né, por Robert Koch, por isso que ela é chamada de bacilo de Koch, e agora, mais modernamente, a gente chama ela de Mycobacterium tuberculosis. Então, a tuberculose é uma infecção causada pela Mycobacterium tuberculose, que acomete principalmente o pulmão, causando uma pneumonia crônica. Lu, como que ocorre a transmissão da tuberculose? Então, olá a todos, né? Então, meninas e doutor Igor, também agradeço o convite por estar participando aqui, é sempre um prazer. A transmissão da tuberculose, ela é por via aérea. Então, ela ocorre, como o doutor Igor acabou de nos explicar, como ela comete o pulmão, então ela ocorre principalmente quando o paciente que tem esse bacilo no pulmão, ele tosse, fala ou espirra. Então, esses bacilos, eles ficam dispersos no ar por várias horas. E, então, a outra pessoa, na hora que chega no ambiente, ela pode inalar esses bacilos e, assim, se infectar pela tuberculose também. Lu, e quais são a população mais vulnerável para o risco de adoecimento da tuberculose? Nós temos, então, a população de rua, que tem 56 vezes mais chance de adquirir a doença, até pelas condições, né, insalubres que vive. A população privada de liberdade, a população que vive com HIV, 28 vezes mais. E também os indígenas, que têm um risco 3 vezes maior de contrair essa doença. Doutor Igor, qual que é o mecanismo da tuberculose? Como que ela ocorre assim no organismo? Então, quando uma pessoa nunca teve a tuberculose, o sítio de entrada da tuberculose no organismo são as vias aéreas, como bem disse a Luciana, e ela vai para o pulmão. Uhum. Nesse primeiro contato, a gente tem o que a gente chama de tuberculose primária. Na maioria das vezes ela é assintomática, mas em algumas pessoas você pode ter um episódio de febre, mal-estar, tosse, linfonodomegalia, mas isso é raro você ter esses sintomas. É difícil você pegar um paciente com tuberculose primária. E isso é autolimitado. Isso sara sozinho, forma lá um granulomazinho que se resolve. Em alguns casos, esse granuloma, o bichinho que está ali, ele sobrevive, e aí você tem aquela tuberculose que a gente chama de tuberculose clássica, que é a tuberculose pós-primária, que é uma pneumonia, é uma infecção no pulmão. Como a pneumonia da tuberculose, né, a doença crônica, ela causa um processo inflamatório bastante intenso, muitas células vão ali tentar matar aquele bacilo que está ali, aquele processo inflamatório intenso naquela região do pulmão pode gerar uma necrose ali, e essa necrose, que a gente chama de necrose caseosa, porque parece um queijinho, quando você elimina essa necrose pela tosse, né, fica um buraquinho ali, que num raio-x a gente observa esse buraco na tomografia, a gente chama de caverna. Então esse é
o quadro clássico de um paciente com tuberculose. Ele começa a ter uma tosse, principalmente seca, pelaquela irritação no pulmão. À medida que vai inflamando, vai tendo problema, vai tendo uma atividade inflamatória mais intensa, vai começando a ter um catarro, e esse catarro vem a ter com sangue. Lembrando que nesse processo de tuberculose, ela apesar dela ter seu sítio principal sendo o pulmão, ela pode acontecer em qualquer parte do corpo. Existe tuberculose extrapulmonar, que nesse processo, né, inflamatório pulmonar, ela pode cair na corrente sanguínea e ir para outras áreas. E quais são os principais sintomas da tuberculose? Então, o principal sintoma, que é o que todo mundo precisa saber, é a tosse. Sim. Então, todo mundo tem que estar esperto para pessoas que tossem, principalmente pessoas que tossem há mais de 3 semanas. A gente chama isso de sintomático respiratório. E então, todo profissional de saúde que vê uma pessoa que está tossindo há mais de 3 semanas precisa pensar, será que é tuberculose? Aí você vai virar para o paciente vai falar assim, não, eu sou alérgico, não, é o pigarro do cigarro. Você não pode aceitar essa desculpa, você não pode comprar isso. E você vira para o paciente, respeita a opinião dele, fala para ele, não, tudo bem, pode ser uma asma, pode ser realmente seu cigarro, mas vamos investigar a tuberculose. Então, a tosse é o primeiro dos sintomas. À medida que a doença vai progredindo, né, e o processo inflamatório vai acontecendo, além da tosse, você tem uma febre, que com o tempo ela acaba sendo uma febre, mas no final do dia ela vai se organizando para ser uma febre no final do dia que se chama febre vespertina. No início ela é esporádica, mas com o tempo ela vai ficando mais vespertina. E sudorese noturna, né, que é o paciente que acorda e fala que soa de noite. Se bem que morando na nossa região, não precisa estar com tuberculose para soar à noite. Mas Esses dias, mesmo misericórdia. quando não está num período de calor, ele vai suar. Então, assim, é febre vespertina, sudorese noturna, tosse principal e uma perda de peso. Pelo processo catabólico da doença, você acaba perdendo peso. Então, são esses 4 os principais sintomas. Doutor Igor, a tuberculose, ela pode acometer outras partes do corpo sem ser o pulmão? Sim, isso aí é um desafio diagnosticar isso, né? É o que eu falei, a porta de entrada é o pulmão, vai ter aquele processo inflamatório ali, porém, pode acontecer dela cair na corrente sanguínea. E a partir do momento que ela caiu na corrente sanguínea, qualquer parte do corpo está sujeita a ter tuberculose. Garganta, né, que é a tuberculose faríngea, tuberculose renal, tuberculose intestinal, tuberculose cutânea, tuberculose em linfonodos. Eu acho que eu só nunca vi tuberculose no dente. De resto, eu acho que eu já vi Cabelo e tuberculose. unha, Cabelo e também, unha hein? também eu nunca vi. Mas tirando isso, tirando esses pedaços dessas partes do corpo, eu já vi tuberculose em qualquer área do corpo, eu já vi tuberculose. E aí é um desafio diagnóstico, porque como o paciente não tem tosse, e o principal exame para a tuberculose é a análise da secreção, do escarro, é difícil de você conseguir fazer o diagnóstico. E qual que é a mais perigosa? Qual que é mais perigosa? Qual a tuberculose? Qual é a tuberculose? Qual olha, que é o sítio? A tuberculose mais perigosa é a tuberculose não diagnosticada, né? Porque aí o paciente vai né? Pode evoluir vai pra evoluir para óbito. óbito. E o principal número de óbitos por tuberculose que nós vemos é a tuberculose pulmonar. Porém, Diagnóstico tardio, né? diagnóstico tardio. Isso. Porém, se você for pensar na gravidade de uma tuberculose no sistema nervoso central, e eventualmente você pode ter uma meningite por tuberculose, né? Se o paciente for azarado e o bacilo ultrapassar a barreira hematoencefálica, ele pode ter uma meningite. Então, é uma doença muito grave. A meningite, né? A encefalite por neurotuberculose. Estou falando toxoplasmose ou tuberculose? Tuberculose. Tuberculose. Né? Então, tá Confundiu, mas agora você voltou. Então, assim, a neurotuberculose é gravíssima. Porém, o que nós mais vimos são casos não tratados de tuberculose pulmonar e na óbito. E como que é realizado o diagnóstico no adulto e na criança, Lu? Como o principal sintoma da tuberculose é a tosse,
Então, o exame que a gente preconiza para fazer o diagnóstico é através da baciloscopia, é através do escarro, né? Então, para todas as pessoas que tossem por mais de 3 semanas, tem que ser oferecido esse exame dentro da rede de atenção à saúde, para todo mundo. Então, como o Igor falou, independente se a pessoa disser, eu sou fumante, então essa tosse é do cigarro. Não, né? A gente tem que investigar, até porque nós temos algumas metas também para seguir. Então, uma das metas é que 1% da população, teoricamente, tem tosse por mais de 3 semanas. Então, a gente teria que investigar 1% de toda a população por ano. Então, nós temos a baciloscopia de escarro e nós temos o teste rápido molecular também disponível para diagnóstico. Além disso, nós temos também a cultura e o teste de sensibilidade. Então, todos esses exames são através do escarro, principalmente quando há baciloscopia, quando a tuberculose é pulmonar. E 80% dos casos de tuberculose, eles são no pulmão, tá? Então, seria o principal exame para ser realizado. Ô Lu, no caso do teste rápido molecular, quais são as outras amostras que podem ser utilizadas além do escarro? Porque tem gente que tem dificuldade de escarrar. Sim. Enquanto o paciente relata dificuldade, a gente pode realizar um exame que chama escarro induzido, onde o paciente ele faz um tipo de uma inalação antes de fazer o exame. Então, isso vai deixar a secreção do pulmão um pouquinho mais fluida e vai aumentar o esforço de tosse. Então, isso pode ajudar também. E, além disso, a gente pode ser solicitado também, por pedido médico, uma broncoscopia também, quando tem essa certa dificuldade. Porque esses exames de escarro, eles são primordiais, né? Existem outros exames que podem ajudar no diagnóstico da tuberculose, mas o que a gente tem com certeza é através da baciloscopia, do teste rápido e da cultura. E como que é realizado o esquema de terapia em pacientes com tuberculose, Lu? Nós utilizamos alguns antibióticos, né? Então, esses antibióticos, eles foram descobertos lá na década de 50 e são utilizados até hoje no tratamento. A princípio, é feita uma fase de ataque, onde o objetivo é matar ali o maior número de bacilos naquele organismo. Então, são 4 antibióticos, que é o esquema RIP: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Depois, o paciente ele vai entrar num período de 4 meses, onde ele vai fazer a manutenção do esquema com 2 antibióticos, que é a rifampicina e isoniazida. Importante salientar que hoje nós temos disponível um medicamento que ele é 4 em 1. Então, esses 4 medicamentos, eles vêm todos num comprimido para facilitar a tomada. Então, doutor, por que no caso da criança é retirado o etambutol no esquema terapêutico? Então, nessas 4 drogas, né, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, elas têm suas peculiaridades. E cada uma pode ter algum efeito colateral específico, né? No caso do etambutol, são casos raros, mas pode acontecer um efeito colateral do etambutol, que é a neuropatia do nervo óptico. E que o paciente, durante o seu tratamento, ele sente a neuropatia e ele começa a perder a visão. Isso é assim, se você para o remédio, isso se reverte, né? Tipo assim, essa neuropatia para. Porém, se você manter o remédio, pode haver uma lesão permanente no nervo óptico. Então, sempre quando a gente está acompanhando um paciente com tuberculose, dando remédio, todo mês eu pergunto para ele: olha, como é que tá a visão? Tá tudo bem? E se ele falar que tá, olha, eu comecei a ver vista turva, tá estranho, eu tiro o etambutol. Então, a gente tem que ter essa preocupação no adulto. Na criança, muitas vezes a criança não lê, ou então ela não consegue dizer se está perdendo a visão ou não. A criança é mais difícil de conseguir avaliar a visão. O oftalmo tem dificuldade para ver se a criança enxerga direito. Muitas vezes porque ela faz o uso dela no dia a dia ali. Então, ela pode ter a perda da acuidade visual sem que a gente perceba e, por conta disso, manter o remédio e ela tem uma perda permanente da visão. Então, para evitar esse risco, o esquema da criança não tem essa droga, não tem o etambutol.
E uma pergunta para vocês, vocês acham que esses remédios com a nossa evolução tecnológica desde a década de 50 são os mesmos remédios? Vocês acham que eles poderiam ter evoluído porque são os mesmos remédios desde a década de 50? E ninguém investe nisso? Eu ou você? Porque Bom, é um problema de país subdesenvolvido, né? Então, como a tuberculose é um problema de países mais pobres, então a gente tem pouco investimento nessa área. Por isso, até adiantando um pouco o nosso assunto, a gente precisa de uma estratégia que é o tratamento diretamente observado. Justamente porque essas drogas, elas podem, com o mau uso, se o paciente não tomar o medicamento corretamente, como é um antibiótico, podemos ter resistência, né? E como nós não temos novas Muitas drogas, opções, né? Muitas opções terapêuticas, corremos um risco, até é uma epidemia global, a tuberculose multidroga resistente. O Brasil ainda nós não temos isso como um problema de saúde pública muito prevalente, mas em outros países nós já temos essa preocupação. Então, corremos o risco, sim, né, de termos casos de tuberculose que a gente não consegue tratar por não ter medicamento disponível. Então, a importância do paciente todos os dias ser supervisionado pelo profissional de saúde. O que é essa supervisão? É ver o paciente realmente engolindo o medicamento, tá? Para a gente garantir que ele está tomando. Por quê? Com o passar do tempo, como a gente comentou que é um tratamento longo, de 6 meses, logo ali no primeiro mês, o paciente já vai parar de ter aqueles sintomas. Ele não vai ter mais febre, ele não vai ter mais tosse, vai começar a engordar, Ele né? vai querer parar de tomar remédio. Aí ele vai falar, não, sarei, vou parar de tomar o medicamento, né? Então, a importância de ter ali alguém estimulando, orientando, fazendo essa educação em saúde para que ele cumpra o tratamento até o final. E esse é um capítulo da infectologia, né? Das doenças negligenciadas. São doenças que acometem principalmente países pobres, regiões muito pobres, que como não aquela população não vai ter recursos para pagar o tratamento, então não há interesse da indústria, muitas vezes que tem a preocupação com o lucro, em investigar aquilo, né? Então, isso é o nosso problema, que a gente chama de doenças negligenciadas, mas as escolas estão aí para isso, os cientistas estão aí para isso, para tentar, mesmo sem tanto interesse, né, financeiro, a gente não deixa de investir, de buscar alternativas. Mas a sua pergunta é muito legal. Por que desde a década de 70 não tem droga nova? E isso acontece com malária, isso acontece com leishmanioses, que são áreas ali, doenças bem tropicais, bem de regiões mais pobres mesmo. Exato. E como é realizado o acompanhamento das pessoas com tuberculose durante a realização do tratamento? É que você já deu uma explicada. Sim, a gente falou um pouquinho do tratamento supervisionado, né? Então, o tratamento supervisionado, ela é uma estratégia que ela é obrigatória, tá? Para todas as formas de tuberculose. Tanto para o paciente que ele tem a tuberculose pulmonar, quanto para os pacientes com tuberculose extrapulmonar, porque o risco de resistência é para todos. E esse paciente, ele precisa, durante o tratamento, ele vai para a consulta médica, vai passar com o médico todos os meses, são feitos exames complementares. E o que é importante também, ele tem que ser pesado todos os meses, porque logo no início, um dos sintomas foi a perda de peso. Quando ele começa a tratar, ele vai engordar. E muitas vezes ele vai sair, porque o tratamento ele é feito também através do peso, né? Então, de acordo com a faixa de peso que ele está, se ele pesa menos de 70 quilos, ele toma 4 comprimidos. Se ele pesa mais de 70, ele toma 5. Então, é importante fazer essa avaliação para o tratamento também ser feito de acordo com a dosagem adequada. Isso. E desculpa, outra questão importantíssima que a gente não falou em relação ao acompanhamento. O paciente que tem baciloscopia de escarro positiva no início, ele tem que fazer também durante o tratamento baciloscopias mensais, tá? Por quê? Para a gente saber se o tratamento está sendo eficaz e se ele está negativando. Então, também é uma estratégia importantíssima fazer esse controle, porque a gente espera que durante o tratamento
a baciloscopia seja negativa logo ali no final do primeiro mês. Deixa eu fazer uma pergunta. Se ele não negativar até o final do tratamento, aí a gente considera como uma tuberculose resistente? Aí a gente vai investigar. Até o segundo mês, se ele não negativou a baciloscopia, aí vai fazer cultura, A gente teste não de espera até o final para ver sensibilidade. isso. Né? A gente não espera. Se não, durante É mais o no tratamento, comecinho. Até o se durante segundo o mês. tratamento, se até o Segundo. segundo mês ele não deu negativo, a gente vai ver, será que isso é uma resistência? Ou será que a gente errou, o diagnóstico não era uma tuberculose? Né? Então, mas o segundo mês o final do segundo mês é um marco, sabe? Uma bandeira vermelha, um red flag no nosso tratamento. Tem que estar negativo. Se não está, vamos rever nosso tratamento, nossa estratégia. Mas o que poderia dar positivo também? É que existem outras micobactérias que não são tuberculose. Eu tenho Mycobacterium bovis, né? Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelular, e que causam doenças semelhantes à tuberculose, mas que não é tuberculose. São mais raras. Eu acho que deve ter no Brasil hoje umas 200 pessoas com essas, mas eu tenho pacientes que eu trato com isso. Mas como é que a gente descobre? A gente faz o diagnóstico de tuberculose, começa a dar o remédio, ele não melhorou. Você fala, opa, não é. Então vamos pegar esse escarro e fazer uma cultura com identificação da espécie. Ou, também uma maneira da gente fazer você faz o escarro e o teste rápido molecular. O escarro dá positivo, o teste rápido molecular dá negativo. Mas por quê? Porque o teste rápido molecular não procura o bicho, procura o DNA do bicho. Então, você tem o bicho, mas não tem o DNA dele, então é outro bicho. Então, é um primo da tuberculose. Porque a baciloscopia, ela é positiva para qualquer micobactéria. Agora, o teste rápido molecular, ele já é específico, mais específico. É pro DNA. para a Mycobacterium tuberculosis, tá? Então, se no diagnóstico foi feito apenas com baciloscopia, corre esse risco. Agora, se foi feito com teste rápido molecular ou com a cultura, com identificação de espécie, também não corre esse risco. Se você tem se deu uma micobactéria positiva se deu um teste rápido positivo, né, que é o DNA, e aí mantém o baciloscopia positiva no segundo mês, aí, como eu tenho certeza que é tuberculose, eu posso suspeitar que é uma tuberculose resistente. Entendi. Uma pergunta, tipo, a vacina, ela dá imunidade? Ou qual que é a eficácia dela, assim? A vacina BCG, Sim. ela protege contra formas graves de tuberculose. Então, essa forma mais comum que nós temos, que é a tuberculose pulmonar, ela não protege. Por isso que nós continuamos tendo muitos casos de Mas não é culpa da tuberculose. vacina. É o nosso corpo que não consegue gerir imunidade permanente para tuberculose. Então, por exemplo, se você já teve tuberculose uma vez, você não tem imunidade permanente para não pegar mais. Vez. É diferente de uma catapora, que você só pega uma vez e você tem imunidade permanente, nunca mais você pega a catapora. A tuberculose você pode pegar outras vezes. Então, a tuberculose pode pegar outras vezes. E por esse motivo que a vacina não te protege plenamente. Mas como ele prepara o seu sistema imunológico para o micobactério, na hora que você adquire a doença, você não tem uma forma tão grave, porque você já tem um sistema imunológico trabalhado, sabe? Já preparado. Entendi. Ao longo do tratamento, o paciente precisa ficar de máscara em casa, precisa ficar isolado 100% em casa. Como que funciona? Então, ele transmite normalmente até os primeiros 15 dias, né? Mas o que é importante? É importante a gente fazer esses exames de acompanhamento para saber realmente se ele negativou, tá? Mas no começo tem que manter medidas de precaução. Mas o que acontece? Aqueles familiares que já tiveram ali o contato, muito provavelmente eles já tiveram contato com aquele caso. Porque pode ser que aquele paciente ficou ali sintomático durante muito tempo. Então, o que é importante? Que todos esses contatos, principalmente os intradomiciliares, que eles também sejam investigados. Porque aquela primeira infecção que o Dr. Igor contou ali pra gente como acontece, quem teve esse primeiro contato, 5% dessas pessoas vão adoecer nos primeiros anos de vida. Então, após o contato. Então, é importante investigar todas essas pessoas, porque o risco delas também desenvolverem a tuberculose também é grande.
Quer complementar alguma coisa, doutor Igor? Não, eu acredito que é isso. Assim, o que eu falo sempre, que é mais importante é colocar na cabeça das pessoas a possibilidade da tuberculose. E por mais que o paciente tenta te vender a ideia que a tosse dele é de alergia, que a tosse dele é de cigarro, que a tosse dele... Se está tossindo há 3 semanas, ele merece uma investigação. Deu negativo, aí pronto. Aí você não precisa mais encher o saco desse paciente. Mas porque eu vejo muitos casos de pacientes que eu atendo, ou no consultório, ou no ambulatório, no SUS, falando, eu sempre tossi, só agora que foram pedir. Então, ou seja, ele ficou sofrendo com essa doença por muito tempo. Então, eu só queria, assim, para finalizar, assim, que eu pudesse dar um recado final. Você, profissional da saúde, médico, enfermeiro, farmacêutico, né? Se você viu alguém tossindo, você pergunta, há quanto tempo? Se ele falou que, mas já faz tempo, já faz mais de 3 semanas, dá um potinho para ele testar. Entendeu? Eu acho que esse que é o ponto final. Aí depois o resto a gente resolve. Mas se eu não sei, se eu não conheço esse paciente, eu não consigo tratá-lo. Nosso mantra, né? Tosse há mais de 3 semanas, pode investiga. ser tuberculose. Né? Né? Você tem que ter essa Tem ideia. que lembrar sempre. Isso você tem que lembrar. Certo. Tá bom? Então é isso. Obrigada, queria agradecer vocês dois. E muito obrigada por terem assistido o nosso até podcast. aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.